Uma boa tarde a todos, que Deus te abençoe. Quero compartilhar nessa tarde uma palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 26 até o versículo 29. Quero te convidar a me acompanhar nesta leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Até aqui. O tema da nossa meditação de hoje é a superioridade do reino de Deus. E esse texto nos fala a respeito da graça e sua superioridade sobre a lei mosaica, a lei a qual os judeus estavam ali submetidos. E muitos deles tomaram essa lei com uma questão legalista, uma questão salvífica, muito complicada, porque eles passaram a se sentir superiores diante de Deus, achando que a obediência da lei ou as suas obras de justiça eram o que garantiam a sua salvação, garantiam um mérito, uma posição privilegiada diante de Deus, uma posição privilegiada espiritualmente falando. E na verdade nós somos salvos pela graça. Aliás, este é um dos pilares da reforma protestante, somente a graça. Não é por mérito, por obras de piedade, obras de justiça, mas nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, porque foi Ele que realizou a obra que permitiu a nossa salvação. Então, Paulo está discorrendo a respeito destas coisas, discorrendo a respeito dessas diferenças sociais, destes status sociais, e ele cita alguns deles, algumas dessas diferenciações, mostrando que no reino de Deus não é assim, que diante de Deus não é assim que as coisas funcionam. No reino de Deus há igualdade. Deus nos enxerga em nossa essência, aquele que nos fez, aquele que nos criou. Ele não nos vê por meio de títulos, de posições sociais, ele não nos mede pelos nossos méritos, pelas nossas obras, pelas nossas realizações, conquistas. Então, há uma justiça diferente no reino de Deus. Há uma maneira de interpretar a realidade diferente daquela que nós vivemos nas nossas sociedades. E a sociedade romana e judaica era repleta dessas diferenciações sociais, hierarquias, posições, como todas as sociedades são e a nossa também. E aqui Paulo ele vai citar alguns destes status, algumas dessas diferenciações. Então ele começa falando a respeito do judeu e do grego ou do gentio, né? Aquele que não era judeu. E esse foi um paradigma muito difícil de se quebrar ali no início da igreja, porque os judeus convertidos não aceitavam ali muito bem a questão dos gentios que iam se convertendo, né? Os judeus, eles se sentiam superiores aos gentios, eles entendiam que a aliança de Deus era somente com o povo de Israel. Embora ao longo de toda a palavra de Deus fique claro que Deus sempre quis alcançar a todas as nações e a todos os povos. Deus não escolhe Israel porque eles eram especiais. O que havia de especial em Israel era justamente a bondade de Deus, a graça de Deus sobre eles, mas ele não escolhe Israel porque ele era melhor do que as outras nações. E o alvo de Deus, o objetivo de Deus é alcançar todos os povos, todas as pessoas, né? Então os judeus tinham essa dificuldade. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, quando há a conversão de Cornélio, descrita lá no livro de Atos. Nós percebemos que Deus envia Pedro, justamente para que Pedro, que era judeu na sua origem, pudesse ali lidar com essa situação, romper aí estes preconceitos, ao ver que Cornélio e sua casa também alcançaram salvação.
ou seja, a salvação também era para os gentios, né? Nós vemos essa situação em muitos momentos ali da Bíblia e foram preconceitos que tiveram que ser vencidos na igreja, como por exemplo, ali em Atos também nós vemos uma diferenciação que se fazia na distribuição dos recursos, por exemplo, para as viúvas dos judeus, elas eram privilegiadas em relação às viúvas dos gentios e teve que se fazer aí um trabalho para vencer aí essas dificuldades, romper essas barreiras sociais, culturais que ainda permeavam ali o começo da igreja, mas que tiveram que ser vencidas, porque diante de Deus tais barreiras, tais diferenciações, elas não existem, elas não têm importância. Uma outra barreira aí que Paulo cita, né, uma outra diferenciação é a do escravo e do liberto. Né? A escravidão fazia parte da sociedade romana, da sociedade da época. Haviam os senhores e haviam os escravos. E ali, Jesus em nenhum momento ele disse, olha, vamos libertar todo mundo, nós vamos entrar aqui com políticas abolicionistas. Não era o objetivo de Jesus trabalhar questões políticas, como ele deixa isso muito claro aos seus discípulos. Ele não mexe nas estruturas sociais, mas ele instaura um novo reino onde essas estruturas sociais, diante de Deus, elas não têm significado, elas não têm valor, elas são estruturas sociais humanas, mas diante de Deus ele não nos vê com essa diferenciação. Não importa se é o Senhor, se é livre, se é rico, se é pobre, Deus nos enxerga da mesma forma. Tanto que Paulo, quando ele escreve a Filemon a respeito ali do seu escravo, Onésimo, que estava preso e que provavelmente havia feito ali alguma coisa contra o seu senhor, a gente não sabe exatamente o que, mas Paulo recomenda a Filemon e pede que Filemon o trate como um irmão em Cristo. Ele continuaria sendo socialmente seu escravo, mas na igreja, na comunidade da fé, na família de Deus, diante de Deus eram iguais e ele deveria ser tratado como irmão. Essa é a realidade do reino de Deus, a realidade da igreja, uma realidade que não faz distinção entre pessoas. Aliás, algo que é repetido muitas vezes também na Bíblia é a expressão de que Deus não faz acepção de pessoas, e isso é muito verdadeiro. Deus não faz acepção de pessoas, né? Posições sociais, cargos, títulos não impressionam a Deus, e nem mesmo expressões de religiosidade. Uma terceira situação que Paulo coloca nesse texto é do homem e da mulher. E nós sabemos como a mulher é e foi desvalorizada ao longo de toda a história em todas as sociedades. E na sociedade judaica e romana não era diferente. Haviam papéis ali, aliás, não papéis, mas questões sociais muito sérias, né? A mulher ela era realmente rebaixada diante do homem. E Jesus, ele nos mostra uma realidade diferente ao se relacionar com mulheres, ao permitir que mulheres fizessem parte ali do seu ministério, né? Jesus mantinha um círculo de amizade ali com mulheres. Nós podemos ver que, por exemplo, ele era amigo de Lázaro, mas ele também era amigo de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Então estava ali no círculo de relacionamento de Jesus muitas mulheres, mulheres que tornaram-se cooperadoras da obra, financiadoras da obra de Jesus, e que na história da igreja também tiveram sua importância, rompendo ali barreiras sociais muito importantes. Jesus, ele nos mostra essa realidade do reino de Deus, de que diante do Senhor, as diferenças de sexo, de classe social, étnicas, de posição, elas não são relevantes diante de Deus. Espiritualmente, nós temos o mesmo valor e não há nada que eu ou você possamos fazer que nos faça com que Deus nos ame mais ou nos coloque numa posição privilegiada diante de Deus, porque Ele simplesmente nos ama e o nosso acesso a Ele é por meio de Cristo, por meio da fé em Jesus. Essa é a beleza do Evangelho, é um reino de justiça, um reino de igualdade. Num mundo tão competitivo, num mundo onde as pessoas precisam buscar o seu lugar, a sua posição,
onde tantos almejam títulos, posições e situações e se sentem diminuídos e são diminuídos em tantas situações. Nós pertencemos a um reino de justiça e igualdade, um reino de bondade que reflete o caráter e os atributos do nosso Deus. E nós pertencemos a esta realidade, nós podemos compartilhar como igreja esta realidade às demais pessoas, àqueles que se sentem oprimidos dentro deste sistema social. Nós podemos também, com gratidão, nos lembrar daquilo que Cristo fez por nós, que Ele nos garante essa posição de filho por meio da adoção e que nos tornamos então herdeiros, como diz aqui o texto no final, nós somos herdeiros segundo a promessa. Mediante a fé em Cristo, nós nos tornamos herdeiros da promessa de Deus, co-herdeiros com Cristo. Muito mais do que a salvação, nós ganhamos o nosso lugar no reino de Deus, a nossa filiação, a nossa nacionalidade na pátria celestial, ao ponto da Bíblia dizer que somos peregrinos aqui na terra, porque pertencemos a uma outra nação, a uma outra pátria. O nosso lugar está no céu, reservado em Deus. Então nós podemos, ainda que inseridos nesta sociedade e na realidade a qual nós pertencemos, viver a realidade do reino de Deus, o que nos dá esperança em meio às trevas, o que nos dá realmente um conforto em meio a tantas injustiças e tantas desigualdades que nós presenciamos. Importante salientar que esta igualdade de valor, essa igualdade espiritual diante de Deus, não significa que não hajam diferenças de papéis e de funções, até mesmo dentro da igreja. A palavra de Deus nos mostra isso, que Deus distribuiu dons diferentes, funções diferentes na igreja, mas elas não são classificadas em ordem de importância, apenas são funções diferentes. Todos os membros do corpo, eles têm importância. Todos nós somos vistos com o mesmo valor diante de Deus. E essa é uma realidade na qual nós podemos nos alegrar e a qual nós podemos, por meio das nossas vidas e da nossa fé, transmitir também ao mundo, para que mais e mais pessoas possam ser inseridas e fazer parte deste reino de justiça, igualdade, bondade e fidelidade, que é o reino do nosso Deus. Quero te convidar a orar comigo nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer pela salvação que nos foi conquistada em Cristo Jesus, pela tua graça que nos alcança, porque sabemos, Pai, que não é por obras, que não é por mérito, e que não há nada que nós possamos fazer a não ser aceitar o teu amor, aceitar a nossa condição pecaminosa, nos rendermos aos teus pés, nos rendermos ao senhorio de Jesus, ao teu amor, à tua graça, à tua salvação. E pela fé recebermos, Pai, todas as tuas promessas, recebermos, Pai, a herança que nos está reservada, como somos gratos, ó Deus, pela realidade do reino de Deus, um reino que é infinitamente superior a todo e qualquer reino humano, a toda e qualquer ideologia ou política humana. Nós sabemos, ó Deus, que Tu és soberano, sabemos que a Tua vontade é soberana e que Tu és um Deus de amor, de paz, de graça e de justiça. Nós somos gratos por fazer parte desta realidade. Nós queremos, ó Deus, como agentes do Senhor, como igreja do Senhor Jesus, refletir os valores do reino de Deus para a sociedade. Que pessoas possam ser alcançadas por meio das nossas vidas e que nós possamos a cada dia nos lembrar desta realidade e nos firmarmos com esperança no Senhor, para enfrentarmos todas as dificuldades, todas as desigualdades e injustiça que hajam, Pai, neste mundo, que hajam, ó Pai, até mesmo contra as nossas vidas, na esperança de que o reino de Deus, ele é real, ele já é uma realidade e nós ainda o viveremos plenamente quando da volta e do senhorio pleno e completo do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Somos gratos, nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que bom que nós fazemos parte deste reino de Deus, que embora ainda aguardado na sua plenitude, nós já estamos inseridos nele, nós já podemos viver os valores do reino de Deus, esta realidade já está no nosso meio. Que Deus te abençoe, tenha um final de semana abençoado na presença de Deus
e eu quero deixar com você este cântico que fala sobre isso que nós ministramos, o reino de Deus, que é um reino de justiça, de igualdade, de bondade e que reflete o caráter daquele que primeiro nos amou. Que Deus te abençoe. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor.